Tinha não. Um pouquinho longe pra gravar eu tudo, né? Você não pode ficar mexendo. O celular tem que ficar paradinho. Não, segura aqui. Aqui, ó. Isso. Não, levanta. Você não pode ficar assim, não. Tem que ficar parada. Filha, meu amor. Agora já vou gravar um pouquinho você. Oi? Acho que era 4, 5 horas. Arrumou a casa, né? Não, eu não consegui dormir por causa da tosse. Ai, Rafael! Sei que era o... Ele não falou nada pra ninguém, não. Não, a Duda não vai hoje, não. Por quê? Porque ela tá estudando. Ah, tá. Então ele vai andando, né? É. Ah, poxa. A gente fica com raiva quando a gente... Ué, eu tô com raiva, eu só falei que tá A bom. gente discute o negócio da Bíblia normal, ela fica com raiva. Cara, você sabe muito bem quando eu discuto. Aí você sabe como é que é. Eu não tô discutindo. Só falei, tá bom. Oxi, eu tô discutindo? É. Tu sabe quando eu discuto. Que linda. Que mão de vovó. A Duda. Vai, filha. Seja, meu Pai, consolação, seja, meu Pai, exortação, seja repreensão, meu Pai, para o nosso conserto, porque o Senhor repreende quem ama. Então aqui está a tua igreja, meu Pai. Então faça a tua vontade, porque a tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa, meu Pai. A nossa não, mas a tua é. Então seja o teu filho, em nome de Jesus, e de toda a sua família, em nome de Jesus. Quero falar hoje sobre a maneira de Deus agir, a maneira de Deus trabalhar. Deus tem uma forma de agir completamente distinta da nossa. E o Espírito Santo me deu uma mensagem sobre a maneira que Ele tem de fazer as coisas. Todos nós aqui, eu tenho certeza que existe um problema, uma crise, em algum momento da sua vida, alguma área da sua vida, você está vivendo algum problema. Você está vivendo uma situação difícil. Agora, uma das coisas, irmãos, que torna o nosso problema mais difícil, uma das coisas que fazem com que o nosso problema seja mais intenso, seja mais caótico, é quando Deus fica em silêncio no nosso problema. Quando Deus não nos dá resposta. Às vezes você está vivendo uma crise no casamento. Às vezes você está vivendo uma crise na sua vida financeira. A crise não é tanto problema assim. O problema é quando você busca a Deus e Deus fica em silêncio. Quando Deus não fala, não explica, não diz o porquê, não diz quando você vai sair dessa situação. Isso torna o problema muito mais grave. Amém? Quero que você preste muita atenção aqui, tá, irmão? Só pensar aqui, ó. Um dos homens, irmãos, que mais sofreram na Bíblia, você conhece, é o servo Jó. Jó foi um homem, irmãos, que até hoje poucas pessoas viveram a tragédia que ele viveu. Num só dia, ele perde seus filhos, seu casamento, sua casa, toda a sua riqueza, ele perde. Dias depois, ele é tomado de câncer, porque a Bíblia fala que ele tem tumores malignos do alto da cabeça à planta dos pés. O câncer das feridas na pele cheira mal, apodrece, as pessoas se afastam, Jó fica sozinho. E
perde o prestígio, perde a honra, perde tudo. Dos 42 capítulos que tem na Bíblia, do livro de Jó, do capítulo 1 que aconteceu a tragédia, Deus só vai falar com ele do capítulo 37. Deus fica 37 capítulos em completo silêncio. E a dor de Jó foi mais intensa por causa do silêncio de Deus. Porque Deus tem uma maneira de agir. Quando nós não sabemos essa maneira, quando nós não entendemos essa forma, a dor que a gente sente, ela se multiplica muito mais. Com certeza você já viveu isso. Você querer uma resposta, uma explicação que Deus não te dá. Pensando nisso, irmãos, não. Essa semana ele trouxe ao meu coração uma reflexão, uma meditação sobre esse tema. A maneira dele trabalhar, a maneira dele agir na nossa vida. Eu quero que você entenda que Deus tem um jeito. Esse jeito, ele vai conflitar com o nosso jeito. Mas quando a gente entende um pouco de como Deus trabalha, quando a gente começa a entender, compreender um pouquinho do jeito de Deus fazer as coisas, isso traz esperança, força, ânimo para a gente continuar vencendo. Então a minha oração hoje, irmãos, é para que essa mensagem possa trazer para você força, trazer esperança, trazer alegria no teu sofrimento. Porque eu tenho certeza que em alguma área da sua vida você está vivendo uma crise, uma dificuldade. E se você entender como Deus trabalha, isso vai te dar esperança de vencer essa situação. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero compartilhar com vocês 2 textos da Bíblia como base dessa mensagem que nós vamos falar. Amém? Quero que você abra 2 textos da Bíblia. A gente vai ler esse texto como base dessa mensagem. O primeiro texto que eu quero que você abra, Salmo 115. Abra lá sua Bíblia, Salmo 115, verso número 3. Esse é o primeiro texto que eu quero compartilhar com você a respeito de Deus, da maneira que Deus tem de agir. Salmo 115, verso 3. Diz assim, se você não conseguiu abrir, é só olhar aqui para o telão. Diz assim: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Em outras traduções diz assim: porque o nosso Deus está no céu e faz tudo quanto lhe apraz. Em outra tradução, porque o nosso Deus está no céu e faz tudo aquilo que Ele quer. Em outra tradução, faz tudo aquilo conforme a sua vontade. Glória Eu quero a que você Deus. preste muita atenção nisso aqui, irmãos. Porque a Bíblia já está mostrando aonde Deus está e aonde nós estamos. Aqui para nós. Nós estamos aqui, na era terrestre, terrena, inferior. Deus está no céu, superior, maior, no ambiente celestial. O que a Bíblia está dizendo é: Deus está mostrando que Ele é soberano, Ele tem o controle, Ele tem o domínio de tudo que acontece abaixo do céu. Glória a Deus, aleluia. A posição de autoridade que Deus está acima. Tudo que acontece debaixo do céu, tudo passa pela supervisão, controle e vontade dele. Por isso a Bíblia diz que Ele está no céu e faz absolutamente tudo aquilo que Ele quer. Então a gente começa, irmãos, a ter uma noção de como Deus age. Porque se Deus diz que Ele tem controle sobre tudo, tudo que acontece com você hoje não é por acaso. Está
está no controle, na ordem, sob ordem da direção dele. Então, se uma pessoa nasce, foi Deus. Se alguém morre, foi Deus. Se alguém é humilhado, Deus humilhou. Se alguém é exaltado, Deus trouxe honra. Tudo o que acontece com você, cada evento, cada acontecimento, cada ocorrência, cada fato, tudo o que acontece, o que ocorre, está no âmbito da ordem e do controle e governo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, a maneira que Deus tem de tratar a vontade dele, né? particular dele, que ele faz como ele quer e ninguém pode impedir. Observe que ninguém orienta Deus a fazer alguma coisa. Ninguém Aleluia, aconselha Jesus. Deus a fazer alguma coisa. Deus não tem um anjinho do lado e um diabinho do outro influenciando ele a tomar decisão. A Bíblia fala que ele faz como ele quer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E essa vontade dele, na maior parte das vezes, traz conflito com a nossa vontade. Nós queremos de um jeito, Deus quer de outro. Nós queremos hoje, Deus 10 anos depois. Nós queremos de uma forma, Deus uma forma absolutamente distinta. Aleluia, Porque Jesus. tudo está na Glória a Deus. supervisão dele. Então a primeira coisa que a gente entende, Deus tem um jeito de fazer, e esse jeito coloca ele numa posição inalcançável qualquer um de nós. Pode chorar, pode gritar, pode murmurar, mas o jeito de Deus não vai mudar. Eu falei pra Deus. Outro texto, irmãos, que eu quero compartilhar com você é Isaías 55, versículo 8, versículo 9. O texto vai completar esse que nós lemos. Isaías, capítulo 55, verso 8 e verso 9. Vamos ler. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como o céu estão mais alto do que a terra, assim os meus caminhos mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Uma outra coisa que a Bíblia fala Aleluia. sobre a maneira de Deus agir: Deus não pensa como você pensa. Deus não toma decisão como você toma decisão. Os caminhos de Deus, ou seja, as atitudes de Deus, elas são totalmente diferentes das nossas. Deus tem uma conclusão de um problema que não é a mesma conclusão que você tem. A minha conclusão é que eu preciso disso. Deus conclui que eu não preciso disso agora, ou talvez nunca precise. Eu concluo Verdade que eu mesmo. preciso de algo Deus agora, conclui que eu preciso de hoje. televisão. Deus vê que eu preciso disso 30 anos depois da minha conclusão. E você sabe a diferença da forma de Deus pensar para a minha? Você quer saber a diferença? É a diferença do céu e da terra. Porque assim como os céus são Aleluia, mais Jesus. altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os vossos pensamentos. A maneira de Deus trabalhar. Eu não consigo alcançar. As atitudes que eu tenho sempre vai conflitar com as atitudes de Deus que tem comigo, porque a maneira dele fazer, de agir, de pensar, de ser é infinitamente maior do que a minha. Aleluia, Jesus. Então a Glória a probabilidade de eu Deus. ficar triste, chateado, revoltado, indignado é muito maior, a não ser que eu confie em quem Ele é. Glória a Deus. Porque a forma de Deus trabalhar é infinitamente. Nem eu usei a minha fé, não sei quem. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Amém. Há uma distância, irmão. É, aí O pensamento agora, dele, os caminhos mas dele.
Parece. Irmão Alain, então como Espera só mais um nós pouco. conseguimos Vai bater lá. então entender como Deus trabalha? Só existe uma maneira. Nós já vimos que é impossível nós alcançarmos o entendimento de Deus. No Salmo 139, versículo 6, Davi fala assim: tua ciência é maravilhosíssima, tão alta, mas tão alta que eu não posso atingir. Aleluia, Só existe Jesus. uma forma, meus irmãos, de nós sabermos como Deus trabalha. Glória a Deus, aleluia. Através dos registros na Bíblia, da maneira como Deus trabalhou ao longo da história. Amém, Jesus. Glória a Nós olhamos Deus. para a Bíblia, os registros que aqui estão, das atitudes de Deus, eu consigo ter uma leve noção, uma mínima noção de como Deus trabalha. E é isso que eu quero fazer hoje nessa noite, irmãos. Eu quero convidar você a nós olharmos para a Bíblia e entendermos algumas coisas de como Deus trabalha. A primeira coisa que eu quero que você entenda, preste atenção, Deus nunca revela tudo o que Ele vai fazer em você ou através de você. Deus nunca revela tudo o que Ele vai fazer na sua vida ou por meio da sua vida. É a maneira de Deus agir. Você quer ver um exemplo? Lá em Gênesis 12, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não fala qual é a terra, não fala quando vai chegar, não fala quando vai dar outra orientação, sai e ponto. Lá no livro de Hebreus, Aleluia, a Bíblia tem um Jesus. texto que vai completar esse texto. Glória a Quando fala Deus. dos heróis da fé, vai dizer assim: e Abraão, pela fé, saiu sem saber para onde ia. Glória a Deus, Porque aleluia. sempre quando Deus te revela algo, nunca Deus fala tudo o que vai acontecer. De vez em quando um profeta da igreja, missionário, né, traz uma revelação para nós, e aí a gente, olha, eu via Deus assim, eu via você, e aí acaba e você, tá, mas e aí? Não falou mais nada? Tá, mas o que vai acontecer depois? Poxa, mas será que Deus não falou mais uma coisa? Você está esquecendo? Como é que Deus Não, Deus não falou, podia ser mais Deus falou isso. explícito? E aí você acha até que não é de Deus. Deus nunca fala tudo o que vai acontecer. 10 anos depois foi que Abraão descobriu que Deus falou lá em Gênesis 12. Qual era a terra que ele falou em Gênesis 12? 10 anos depois que ele pisa em Canaã e ele descobre aquilo que Deus queria para a sua vida. Uma só vez. Sabe por quê? Porque Deus quer criar em você uma dependência, uma ligação com Ele. Eu estava pensando isso lá em casa, eu tô pensando assim, né? Muita gente pode não perceber, mas como eu mudei, né? Como eu mudei, assim, mediante as provas. Ele vai soltando outras coisas. Continua aqui, faz isso aqui, faz aquilo outro. Cuidado com isso, até a conclusão daquilo que ele queria acontecer. Acontece, Você quer ver outro triste, exemplo? mas Em Êxodo 3, a Bíblia fala que Deus chega para Moisés e fala: Moisés, vai Eu até acredito Faraó que mediante e tudo, manda Faraó depois libertar vai meu vir, povo né? para me adorar no deserto. Moisés foi. Faraó, assim diz o Senhor: liberta meu povo para prestar culto no deserto. Faraó olha para Moisés e fala: Moisés, televisão, máquina de lavar, não conheço o teu Deus ar-condicionado. e muito menos vou deixar o povo ir. De graça pra E mim. por causa da tua ousadia, isso aqui eu estou falando com as minhas palavras, por causa da tua ousadia, manda avisar o povo que a chapa vai apertar agora. O pau vai cantar, porque a carga que eu vou dar neles vai ser muito maior do que eles receberam até agora. E a Bíblia fala que Faraó esmagou o povo, triturou o povo. O povo foi massacrado, oprimido muitas vezes mais, por causa da ousadia de que Moisés foi falar. Aí a Bíblia fala em Êxodo 5 que Moisés foi reclamar com Deus: Senhor, desde o dia que o Senhor mandou falar para Faraó libertar o povo tem
sofrendo chibata, o povo está reclamando, o povo está no ouvido, o Senhor está afligindo o seu povo. E aí Deus fala para ele: Moisés, segura tua onda, Moisés, segura tua onda. Com mão forte eu vou tirar vocês do Egito. Amém, Jesus, glória a Deus. Coração de Faraó, e com mão forte eu vou tirar. Mas segura tua onda, porque tem muita coisa para acontecer. Só faz aquilo que eu estou te mandando. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Muita coisa aconteceu. Maneira de Deus agir. Porque Deus nunca te revela tudo o que vai acontecer com você, ou o que Ele vai fazer por meio de você. O que você recebe em parte, à medida que você vai vivendo, buscando, se ligando com Ele, Deus vai te revelando aquilo que Ele quer. Um dos textos que eu acho lindo na Bíblia, você sabe que Davi, com 17, 15 anos mais ou menos, foi ungido para ser o novo rei de Israel. A partir do dia que ele foi ungido, a vida dele virou um inferno. Ele perde o casamento, ele perde o palácio, ele perde a posição no exército do rei Saul. Ele tem que fugir, ele não consegue mais no templo adorar a Deus, ele foge para as terras dos inimigos. A vida Davi de foi o mais perseguido da Bíblia, né? Deus só ungiu, disse que ia ser o novo rei, mas Deus não disse mais nada. Mas quando você olha lá em 1 Samuel 17, aliás 22, versículo 3, você vê assim: ele entrega os seus pais aos reis de Moabe. Ele entrega os seus pais aos reis de Moabe para que eles cuidem dos seus pais, porque Saul queria matar seus pais. Então ele fala o seguinte: Foi mesmo. cuide deles até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Amém, Jesus, glória a Deus. Cuide deles até que eu Aleluia. saiba o que o Senhor há de fazer da minha vida, porque até o momento Deus não me revelou o que vai fazer, porque Ele falou que eu vou ser rei, e até agora não aconteceu nada disso, mas eu vou continuar perseguindo, eu vou continuar enfrentando as lutas, eu vou continuar lutando, indo para frente, prosseguindo, porque vai chegar uma hora que Deus vai se levantar, Deus vai agradar, e Deus Glória a vai Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus não revela tudo para você de uma só vez. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Uma outra Deus. coisa que a gente observa na Bíblia, da maneira de Deus agir, Deus é imprevisível. Deus é imprevisível. Jamais eu e você vamos descobrir, adivinhar a maneira como Deus vai agir na nossa vida. Verdade. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele faz questão de fazer o diferente, aquilo que você não pensou que Ele vai fazer. Deus não gosta quando a gente determina aquilo que Ele tem que fazer. Deus não gosta quando a gente acha que sabe como Deus tem que fazer, ou o tempo que Ele tem que. Deus não se agrada disso. Deus, Ele é imprevisível. Existe um texto na Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, verso 11 e 12, que fala sobre o general de exército Naamã, o leproso. Você conhece essa história, acredito eu. Naamã era um poderoso general do exército da Síria, era um homem honrado, um herói nacional, era um herói. Onde ele passava pela Síria, ele era ovacionado, aplaudido, ganhou muitas guerras para o povo assírio. A Bíblia fala que ele era leproso, e por mais honra que ele fosse, ele tinha uma lepra que ele carregava com ele, e isso trazia angústia, aflição para a sua vida. Um dia ele soube que havia um profeta em Israel chamado Eliseu. Disseram para ele: se você estiver com Eliseu, o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, vai restaurar essa lepra em você. Aleluia. Ele sai lá da Síria com toda a sua comitiva, seus carros, seus cavalos, ouro, prata, toda aquela multidão de gente, porque ele era quase um rei. E ele para na porta de Eliseu.
E Eliseu olha ele de longe, manda um mensageiro, avisa ele para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, que era o rio mais poluído de Israel nessa época. Depois do sétimo mergulho ele vai ser curado. A Bíblia fala que ele fica indignado com aquela recepção que ele recebeu. Verdade. Tem como colocar, Jorge? Aleluia, Reis 5, versículo 11. Quero que você leia comigo. Glória a Deus, aleluia. Ele fica indignado com essa atitude. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafa em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora furioso. Sabe por que ele foi furioso? Sabe por que ele está decepcionado? Sabe por que ele está frustrado com Deus? Porque ele achou que ele podia dizer para Deus como Deus tem que fazer. E Deus é imprevisível. Deus não faz como você quer. Meu Deus! Ele fica revoltado Não, porque ele essa achou que ele ia ter uma recepção maravilhosa. Ele diz: eu pensava que ele ia vir até mim, ia me receber com a honra que eu tenho, mas eu fico iria também. colocar a mão Mas sobre agora eu mim, tô- iria fazer uma oração linda, invocar o nome do Senhor, seu Deus, e a unção ia chegar, ia descer, e a ferida ia ser removida, a lepra ia ser curada. Eu achava que ia fazer isso. Ele previu o que Deus tinha que fazer. E Deus é imprevisível. Aleluia, Jesus. Glória a Talvez Deus. a cura não venha nos métodos que você acha que vem. Talvez você vai pagar a dívida com outros meios que você nem imaginou. Talvez a solução do seu casamento venha de alguém ou de algo que você nunca passou na sua mente. Mas não tente adivinhar, ou afirmar, ou determinar como, quando, do jeito que Deus tem que fazer. Porque você vai ficar frustrado, você vai ficar decepcionado, e você vai sair sem ser curado. Previsível. Naamã deu sorte, porque ele tinha amigos. Alguns amigos convenceram ele: você já está aqui, rapaz, Verdade. faz o que o profeta mandou. É. E ele deu 7 mergulhos e foi curado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas tem muita gente que perde a bênção, porque acha que Deus tem que fazer do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma como Ele quer. Oi, corações, corações, tudo bem? O meu nome é Helena Pereirão, tenho 50 anos, tenho 2 filhos, Chayane e Caio, 2 netas, Eloá e Heloísa, um genro Rafael e uma nora Duda, Maria Eduarda. O nome do meu canal lá no YouTube é A Vida de Helena Pereirão e Mais. A Vida de Helena Pereirão e Mais. Vão lá, pessoal, curte, comenta, compartilha, se inscrevam, ative o sininho, né, para eu monetizar, tá bom, pessoal? Vai lá, corações, corações. Oi, corações, corações, tudo bem? Curte, comenta, dá like.